Gente, já vou postar um vídeo aqui agora. Tomara que vocês assistam, gente. É muito legal. E depois tem a parte 2, gente. Essa foi a parte 1. Eu não vou colocar no último, assim, número de parte 1 e parte 2. Porque assim vai ficar difícil, vocês não vão entender. Mas acho que amanhã ou depois eu faço a parte 2. Tchau! Agora eu vou postar. E eu vou postar para quem vocês assistirem, gente. Por favor, gente. Eu criei essa nova foto de perfil, gente. Porque, né, eu tava sem meu celular, né? Porque eu tava num grude com ele. Então minha mãe tirou meu celular. E, né, ainda bem, porque isso fez bem pra mim. Agora eu tô assistindo outras coisas e eu tô conseguindo me concentrar, gente. E agora eu tô voltando, né, recriando meu canal, essas coisas tudo e tal. Então, fui. Agora eu vou postar.